Com a palavra, vereador Everardo. Um bom dia a todos presentes. Eu queria comunicar aqui que há uns 2 meses atrás, uns 40, 50 dias atrás, eu e o vereador Jorge Brito fomos convidados por uma pessoa do Conselho da Merenda Escolar, se eu não me engano, a dona Mazé, para que fizesse uma visita lá no galpão da merenda escolar. E lá, a dona Neis nos acompanhou, não foi, dona Neis? Nós se deparamos com uma situação triste, não sei quem está sendo culpado, de ter aceitado tanta bolacha e macarrão dentro daquele galpão merenda escolar, que foi compra que poderia ter sido para 2 meses, ou no máximo 3 meses. Fizeram a compra de um ano todinho, um produto que é totalmente perecível, certo? Que é a bolacha e o macarrão, que acho que depois de 3 meses, mesmo tendo a validade, ele já não é um alimento para o consumo humano e principalmente para a criança. E eu pergunto à senhora secretária, o que vai ser feito com essa merenda escolar? Porque eu até não acredito que a senhora que está na gestão hoje vai pegar essa merenda escolar e passar para as crianças, porque eu tenho para mim que ela já não se encontra em boas qualidades. E pergunto também, quem foi beneficiado com essa compra imensa que poderia ser feita parcelada e foi feita totalmente de uma forma desequilibrada, porque trazer toda a merenda escolar de um ano, um produto perecível como é massa, no começo da gestão, e deixar esse produto ali exposto aos insetos, que é o gugu e outros mais que dá na merenda escolar. Então, essa é a minha pergunta, para saber o que pode ser feito. Bem, eu não posso dizer quem foi beneficiado, não tenho essa resposta, nem, né? Mas eu quero dizer assim, que a gente está procurando, até porque a bolacha é salgada, porque a bolacha doce, ela é mais fácil da gente, né, faz a vitamina, compra o leite, faz a vitamina do biscoito, mas a bolacha salgada a gente não pode fazer nenhuma vitamina com ela, né? Eu ainda vou pensar, Everardo, como vai ser, porque nas escolas ainda tem muito desse produto, as escolas ainda têm muito macarrão e muita bolacha, e eu nem posso distribuir agora, porque elas já estão devolvendo, mas depois eu vou pensar, assim, qual é a melhor forma da gente utilizar esse produto, para que, de fato, o prejuízo não seja tão grande, né, assim, para nós, para as crianças, e principalmente em relação à questão da merenda escolar. Eu sei que agora o iogurte já está chegando para as crianças, né, das creches, e alguns produtos que são necessários e aconselhados pelo Conselho Nacional de Alimentação Escolar. E, da nossa parte, nós vamos só ver o que podemos fazer ainda, procurar um técnico, alguém que possa instruir, um cardápio que a gente possa aproveitar esse produto. Secretário, não sei se é legal, mas uma sugestão, não deixar perder, doar para a população pobre, se é para quem for. Porque se vai ver, se chegar um técnico lá e disser que não vai aguentar, eu acho que é a maneira que tem de fazer, vai para ação social, vai para alguém para distribuir. Já a maneira de não perder, né? Não perder. Porque deve ter mais estoque, se tem, eu não sei o montante, mas eu acho que é uma sugestão que eu posso até dar aqui a Vossa Excelência. Vereador Giovanni Barros. Senhor presidente, vereador Giovanni, só para, terminando essa aqui, tem Vossa Excelência e tem vereador Jorge Brito. Quando terminar aqui, tem ainda o vereador Giovanni. Depois do vereador Giovanni, eu posso até falar com Vossa Excelência. Mas pode... Depois do vereador, me permita. Pois não, Imar. Veja bem. O nobre colega Everardo coloca quem é o beneficiado. Só lhe garanto que, como secretário que fui, em nenhum momento, Everardo, se recaía sobre o seu colega de Câmara, ou se o seu pensamento era de atingir, a mim não atinge em hipótese nenhuma. Vou lhe colocar 2 posições e, em seguida, fazer uma pergunta a Neis. Primeiro, existem as pessoas que são responsáveis por cada setor.
você não consegue fazer um controle sobre todos os setores. Você deve sim acompanhá-los. Entendo que no dia 24 de maio as aulas pararam e estava implementado Mais Educação, e nós tínhamos no nosso planejamento fazer uma das boas ideias dos primeiros anos do Glauber e da Neise, que era a colônia de férias para o mês de julho. E para isso precisava de alimentação. A dimensão, posso concordar plenamente com o erro do setor. Concordo plenamente, me responsabilizo por qualquer erro. Agora, gostaria de dizer que nós tínhamos, a última semana de maio, todo o mês de junho, com Mais Educação trabalhando, que é os alunos, e todo mundo aqui da educação, e aqui nós temos muita gente, talvez mais da metade das pessoas aqui da assistência sejam também ligadas à educação. Então, o pensamento era nesse sentido, não que a dimensão, mas só que se tivesse acontecido aula normal em junho, com Mais Educação, aula na última semana de maio com Mais Educação, a colônia de férias de julho, como era uma programação, eu garanto como nós não teríamos essa quantidade tão grande. O que nós temos é que a rede houve uma paralisação, eu entendo, não ouviram da minha parte nenhuma crítica, entendi toda a situação. Queria colocar de que, na sugestão do Marquinhos, de como utilizar isso da melhor maneira possível, utilizar nas escolas, tentar um cardápio, como a Neise disse, em que esses dois itens sejam mais utilizados. Nós temos uma rede com 12 mil alunos e todo dia é feito merenda para essa quantidade de pessoas. E agora, com Mais Educação, é feito de forma duplicada. Então, eu queria dizer que todos os erros acontecidos nesse período, todos eles, a responsabilidade é inteiramente minha. Nunca fugi das minhas responsabilidades, nem nunca vou fugir. Agora, se existe uma coisa que me deixou grato, foi do jeito que entrar, sair. Do mesmo jeitinho, da mesma forma, com o mesmo pensamento. Nas estruturas, como eu disse, que eu não vim para debater, nem para colocar. Eu vim só para dizer que, nesse ponto, a nossa preocupação, correndo de um lado para o outro, porque depois do dia 17 de abril não se conseguiu mais trabalhar. Todo dia era esperando que no outro dia o prefeito Glauber entrasse. Todo dia era dessa forma. Então, tudo isso criou um clima e uma situação muito difícil. Então, esse dimensionamento errado da nossa responsável, que é a nossa nutricionista, essa forma, tudo isso aí, quem assume a responsabilidade sou eu. Agora, eu queria colocar claramente de que nós temos um problema, e a Neise tem consciência disso, então a gente tentar resolver. Se a melhor maneira de resolver é alterar um pouco o cardápio para ser utilizado dessa forma, e retomando as aulas agora. Agora eu volto a dizer, junho foi totalmente paralisado. A colônia de férias imaginada para julho, que se a Neise tivesse começado em janeiro, teria uma colônia de férias dentro de uma sequência, eu acredito, normal, assim como também o Mais Educação. Então eu estou apenas colocando isso, peço desculpa ao Giovanni pela interrupção e pedir ao presidente esse entendimento. Depois eu ainda queria fazer uma pergunta à Neise a respeito de concurso público. Ô, vereador Ilmar Sérgio, em nenhum momento eu quis lhe atingir, não, porque jamais eu queria atingir você, você é um colega que eu tenho muito apreço. Mas, quando eu falo em alguém que foi beneficiado, houve alguém beneficiado, não estou dizendo que foi você, vereador, porque foi alguém beneficiado, o dono da empresa que ganhou essa licitação, porque um produto que ele poderia ter botado parcelado, ele colocou todo de uma vez. Teve alguém que aceitou colocar. Agora, beneficiado, com certeza, teve alguém também. Agora, a empresa que foi beneficiada, que vendeu a mercadoria toda de uma vez. Tá bom? Não foi a minha visão foi de lhe prejudicar, nem de atingir, não, viu? Ok. Vereador Giovanni, com a sua pergunta aqui. Primeiro eu quero aqui agradecer a presença da professora e secretária Neise, desta casa. Não vou aqui também me reportar a questão de retrovisor, porque existe alguns retrovisores, existe o retrovisor limpo, alguns retrovisores embaçados e outros retrovisores sujos. Então, se eu for questionar aqui, vai dar uma polêmica muito grande, e eu não vou me reportar a retrovisor. O que eu quero aqui perguntar à nobre secretária e professora Neise
no tocante à questão de transportes escolares. Nós sabemos que o município aderiu ao programa Caminho da Escola, que é os amarelinhos que nós temos aqui no município de Morada Nova. Outros municípios também aderiram. As dificuldades que a professora Neise, secretária, falou na questão de licitação por conta do percentual do Ministério Público que tem que ter, a legislação atual, ela defende e coloca isso para o gestor fazer dentro da legislação essas licitações e contratações. É realmente problemático. O município, quantos ônibus hoje tem do caminho da escola no município? O que representa em valor, em espécie, o custo reduzido com transportes, no caso, transporte particulares? Principalmente os universitários, exatamente onde eu ia chegar. Porque os ônibus universitários, ou seja, os transportes para os universitários, está na nossa lei orgânica, e esse projeto iniciou-se com Renato Marmorão, e depois se houve uma discussão nessa casa, a vereadora Ana Cristina fez um projeto de resolução, e na revisão da lei orgânica, nós, todos os vereadores, os 10, colocamos na própria lei orgânica, na emenda, para aumentar a questão de quilometragem. Só atendia Limoeiro, hoje atende também Quixadá, até 80 quilômetros, ou seja, até 100 quilômetros, os municípios circunvizinhos que ofereçam cursos superiores. Então, a minha pergunta, quanto está o custo, em questão de custo, a diminuição de economia, dos transportes hoje que estão indo, que são os amarelinhos, e eu faço aqui uma observação. Se existe também programa do governo estadual ou governo federal, com a parceria do município, para que se possa também comprar ônibus apropriados para universitários, porque nós sabemos que esses ônibus é para atender o ensino fundamental, também para o ensino médio, ensino básico. Então, na questão dos assentos, por exemplo, eu prefiro ir em pé, muitas vezes eu prefiro ir em pé, de que ir sentar 3 pessoas naquele mesmo assento. Por quê? Porque vou tirar, a pessoa trabalha o dia todo, a complicação do universitário. E estuda de madrugada, quem trabalha e chega ainda vai estudar. Então, na verdade, se existem algum programa, e outra coisa, os ônibus são novos, é uma segurança, muito bons. Agora, que na verdade, eles são adequados para crianças. Então, alguns universitários já estão, a gente percebe que existe uma margem, e essa margem muito mínima, de 10 a 12 pessoas, muitas vezes eu vou em pé. Por conta do meu trabalho, eu vou em pé, porque não dá para sentar 3 pessoas num assento de criança. Né? Então, e quem vai, mas está indo só 2 pessoas mesmo em cada assento. Então, quem vai em pé, ele tem que vir em pé também. Ele não pode mais, porque aquele assento já está assegurado. Então, a gente tem que ver, a minha visão é quanto de economia o município hoje está tendo, né, com esses ônibus de transporte para transportar o universitário, tanto para Limoeiro como para Quixadá. Bom, Giovanni, eu acho que já é de conhecimento de todos que no final, no mês de junho, começo de julho, me parece, o governo federal, né, assim, lançou uma lei, e isso era uma reivindicação e uma guerra e uma briga de muitos prefeitos. Aí houve uma pressão muito grande de 200 prefeitos lá, acho que foi do Piauí ou foi da Paraíba, mas os municípios, de uma maneira geral, reivindicavam muito do Ministério a liberação dos ônibus amarelos para transportar alunos e estudantes universitários, porque é um custo para o município. A gente sabe que cada ano, quando a lei foi aprovada aqui, quantas rotas tinham para Limoeiro e quantas tinham para Quixadá? Hoje, até o ano passado, a gente tinha 9 rotas durante o dia para
universitários. Esse custo para o município era mais de R$ 45 mil mensais, e esse recurso era do Fundo Geral da Prefeitura, porque a gente não podia gastar, né, dos 25% da educação. Então, era sempre muito problemático, até porque do Fundo Geral a Prefeitura atrasava muito, atrasava o transporte, porque não tem o dinheiro, né? Esse fundo é muito complicado, porque não tem muito dinheiro. E nós lutamos muito junto ao Ministério para liberar. Ora, gente, ensino universitário é de responsabilidade da União. Do município é fundamental e infantil do médio ao Estado. E os municípios estavam se responsabilizando por um transporte que é justo, é bom para o município, mas tendo um custo do qual ele não tinha recurso para tirar. E essa luta foi nossa, viu, Giovanni, também, para que o governo federal liberasse os amarelos para a gente botar para os alunos universitários. E nós vibramos muito, eu fui uma. E vibrei muito quando saiu a lei autorizando a gente colocar os ônibus amarelos também para fazer o transporte universitário, porque é um custo para o município, a gente não tem esse recurso e era difícil. Agora, tem que haver alguma adequação, porque nesse momento nós não temos um projeto para botar outros ônibus diferentes deles. Neise e Giovanni, só para enriquecer, o transporte universitário, para que você contrate, tem que exigir que ele seja rodoviário, que ele possa ser intermunicipal. Exatamente. Isso encarece muito. Você não consegue um transporte, Cavalcante e outros vereadores, e o público, por menos, o proprietário, ele não consegue um transporte adequado por menos de 50, 60 mil reais, então ele vai ter que ter um contrato alto, porque é diferentemente do outro transporte aqui, que pode ser um transporte mais acessível. O que é que acontece? Com essa resolução, que foi uma coisa interessante, é interessante que o município possa bancar o transporte universitário. Com isso, vai diminuir aí uma média de 600 mil reais por ano. Sim, tudo bem, mas eu quero só dizer... É o seguinte, a gente, no ano de 2000... O município já sei que fez projetos para mais quantos ônibus? Nós já temos no Ministério projetos e pedidos para mais 20, acho que bem 20 ônibus amarelos, porque assim, os que nós recebemos em 2012, em junho, quando o PAR fechou, que é um programa de ação do MEC, o Programa de Ação Articulada, a moça me ligou uma quinta-noite e disse: professora, se a senhora colocar o PAR no sistema, segunda-feira, a senhora ganha ônibus, ainda este ano. Aí nós nos reunimos no final de semana, e o Tomé é muito sonhador, todo mundo sabe, neles vamos pedir 20 ônibus. Disse, mas Tomé, não impede, mas já tinham me dito que eram só 3, né? Aí ele, vamos pedir 20. Na verdade, nós pedimos 20 ônibus em 2012. Fomos atendidos ainda em 2012 com 8 ônibus, né? O recurso chegou uns depois, já em 2000. Aí tem esse do nosso plano já de 12, que a gente colocou no ano de 2012. O PAR reabriu agora. Nós temos 15. Né? O PAR reabriu agora, no dia... que eu cheguei 24 de maio lá e o Marcelo me entregou uma senha, não foi? Neise, eu nem usei ainda esta senha, não foi assim? Use a minha que você vai demorar a entrar no sistema. Naquela mesma tarde, do dia 24, porque eu já sabia que o sistema fechava no dia 31 de maio. Nós pedimos mais 12 ônibus, então se... esse PAR for nos atender, né, a gente está pedindo, a gente vai melhorar bastante. E não só no dia 31 de maio, a gente conseguiu botar no sistema, mas quando a gente abriu, Irmã Sérgio, com aquela sua senha, a gente tinha que colocar até 31 de maio, para a Morada Nova, 6 quadras. Aí nós não fizemos outra coisa, foi para preparar projetos, tudo, com o engenheiro, com tudo, para no dia 31 de maio, às 12 horas, a gente colocar no sistema e não perder. 6 quadras, uma escola e uma creche. E já estão todas em análise, porque em análise no Ministério, no FNDE, e a gente espera ser atendido.
E mais também agora a gente está colocando mais ampliações e também mais ônibus que a gente colocou. Então, a gente não... Foi assim, foi muito duro, mas foi isso que me com interessa. muito prazer a gente fazer esse trabalho. É isso que me interessa, secretária. Pedir mais creche, pedir mais quadra, pedir mais Mais coisa. escola, né? Eu passo já está sem jeito. Vamos aqui, o vereador Jorge Brito, que tiver alguma observação. Vereador Ilmar Sérgio. Neise, Sim, do concurso. concurso. Eu vi muitas informações sobre um termo de ajuste do prefeito, aquela grande preocupação do Ministério Público na realização do concurso. E, evidentemente, nós temos algumas preocupações. E eu vou citar as 3 para que a senhora possa colocar. Primeira, o nosso estatuto. Nós tivemos reuniões durante os primeiros meses, com a presença de categoria, praticamente pactuamos e enviamos para cá. O prefeito solicitou a retirada das mensagens, é normal, ele estava entrando, ele tem que rever as mensagens para poder ele adequar o seu caminho, a sua forma, o seu modelo administrativo. E aí nós ficamos esperando. Isso aconteceu no fim do semestre passado, nós já estamos em meados de agosto, e gostaríamos muito de pedir o seu entendimento para que chame imediatamente a categoria, que uma reunião, na minha opinião, resolve essa situação. E eu coloco isso para outros 2 fatos. Primeiro, o concurso. E segundo, a questão dos profissionais que têm uma carga horária de 100 horas. Eu tenho cópias aqui de Itapajé, a Prefeitura de Itapajé fazendo com que os profissionais que têm 100 horas pudessem aumentar para 200 horas, sem a realização de concurso. Eu vi a situação de Limoeiro e vi também as ações do Estado nesse sentido, para que, com isso, o município ganha muito. Porque se existe um problema, eu estava colocando, a senhora falou do número de prestador de serviço, nós temos aqui um ofício que eu solicitei em 2011, aqui nos documentos, em que a senhora envia para cá, através do Eduardo Mauro Bastos, que era o secretário, assinado junto com a senhora, que tinha naquela época, em janeiro de 2012, 790 prestadores de serviço. Está aqui o ofício, 790 pessoas. Então, isso para poder completar, para poder fechar essa coisa da educação. Isso não mudou, é o que precisa, se a gente for colocar como um todo, é o que é necessário. Então, a minha preocupação é sobre esses 3 pontos e essa possibilidade para que a Secretaria possa analisar de forma bem clara a questão desses profissionais que têm 100 horas aulas, a sua ampliação, a questão do concurso público para que a gente possa, no próximo ano, iniciar já a possibilidade de iniciar com esses novos profissionais e essa preocupação com o nosso documento do Estatuto para a gente fechar essas questões documentais. Pronto. E o Sérgio, em relação secretário. ao concurso... Ok. Quer responder? Não, assim, em relação ao concurso, né, Sérgio, a gente está acabando de fechar, porque realmente vocês têm um termo de ajuste de conduta, e é um compromisso mesmo do prefeito, aliás, já era anterior também a esse momento, a nossa questão do concurso. Nós terminamos de fazer um levantamento assim detalhado, eu não sei, acho que foi a secretaria que demorou mais a informar os dados e vagas para o concurso, mas nós terminamos na semana passada, no final, acho que foi segunda já essa semana, um levantamento, e esse levantamento foi muito rigoroso que a gente foi fazendo, precisando fazer quantos pedagogos a gente tem hoje, quantos professores, tem uns que a gente nem precisa, que está sobrando, né? Assim, muitas vagas. Então, nós fizemos esse levantamento, eu acabei de entregar para o procurador, e realmente o concurso é objetivo e determinação mesmo da gente fazer o concurso ainda este ano. O levantamento feito, né, assim, aí agora a gente já vai organizar a questão do edital e tudo. Agora, em relação ao estatuto,
Na verdade, eu ainda não chamei, já faz um tempo, que assim que a lei foi recolhida, depois ela foi para as minhas mãos, e a gente em julho não deu certo, assim, até pessoal de férias, mas esse mês de agosto a gente ainda não chamou vocês por pura falta de tempo e de momento, assim. Era levantamento de concurso, eram os programas com prazos, era lotação de professores, era seleção. Então, agora, inclusive eu já disse aqui, eu me comprometi, pode ser até antes, mas até o dia 29 desse mês, que já está bem perto, a gente vai agendar esse dia para estudar e terminar de fechar. Até porque também os nossos assessores, que foram pessoas que já nos acompanharam, né, e continuam nos acompanhando, estão chegando para que a gente possa fechar esse estudo, que eu também acredito que só tem alguns pontos polêmicos que a gente tem que discutir e rápido nós vamos terminar. Agora, em relação à ampliação definitiva, a gente precisa ver, isso também é um estudo, até a parte que o pessoal da Secretaria de Administração pode fazer, porque isso entra também outras questões da Previdência. O Estado, quando fez essa ampliação, ele tem toda uma história dos profissionais terem que contribuir os anos, né, assim, que só contribuíam com 100 horas. É um estudo que não depende só da Secretaria de Educação, depende também da Secretaria de Administração, do Instituto de Previdência, porque quando o Estado fez, o pessoal que ampliou teve que pagar todo o atrasado. Então, não é simples, mas a gente está aberto a fazer essa discussão, esse estudo também da questão da ampliação. Agora, a ampliação depende da formação do profissional, né? Depende da avaliação deste profissional, da formação e da avaliação dele, que a gente tem que fazer já imediatamente, também a avaliação dos profissionais ainda, né, este ano. Então, isso, para mim, na minha cabeça, como profissional, depende também desses dois fatores. A avaliação do profissional e a formação. E a carência que eu tenho, vereador, na rede. Jorge Brito, mais algum questionamento? Sim, presidente. É a minha última intervenção, presidente? Bom, só falta Vossa Excelência. Pronto, então vamos lá. Pode passar o resto do dia todo aí. Professor Neís, se puder, eu quero. O resto, nem dúvida disso. Mas eu nem Estou quero. doido por educação não, agora. Maria. Viu? Professor Neís, ao contrário do nobre amigo Roberto, que ficou satisfeito, eu não fiquei totalmente satisfeito com a sua intervenção. Mas, de qualquer forma, já quero lhe parabenizar por ter vindo. Mas eu queria abordar o assunto que eu trouxe primeiro. E eu estou aqui com os extratos do mês de junho, e no dia 14 de junho de 2013, foi feito um repasse dos 60% para o pagamento da folha, certo? E no dia 14, foi feito o mesmo repasse dos 40%, para pagamento da folha do mês de dezembro. Meu primeiro ponto, a senhora confirma que foi feito esse pagamento do mês de dezembro com o dinheiro de 2013? Eu não confirmo, porque, na verdade, essa questão contábil e financeira, eu não acompanho diretamente todos os dias, todos os momentos. Isso é uma questão contábil. E esse repasse que foi feito, que a senhora deve ter tido a senhora que fez esse repasse, foi para quê? A senhora lembra? Repasse para quê? Não, os repasses, isso é uma foi contabilidade. Foi para a folha de pagamento. E a folha de pagamento foi de Jorge, 2012, dezembro. Certo. Quero dizer a você que isso é uma questão de contabilidade da Secretaria de Finanças. Pronto. E eu não posso dizer. A única coisa que eu informar. tenho que lhe dizer e que posso afirmar, não é que quando terminar 2013, que a gente presta conta para o tribunal, os recursos de 2013, do Fundeb 2013, tanto os 60 como os 40, serão todos com as despesas do ano de 2013. Pronto. Então, a gente já pode imaginar, porque a senhora falou isso em 2012 também, que o mês de dezembro não será pago. Porque a senhora vai encaixar os 60% e os 40%, mas vai faltar dinheiro para o mês de dezembro. Como foi feito Maria, no mês... que falte, né? Como foi feito no mês... Não, porque já faltou no ano de 2012. Então, se a senhora for encaixar os 40% e os 60%,
vai faltar para 2012. Vereador Jorge, Só deixa eu só meter na discussão, Pronto. porque essa parte... Só para me raciocinar. Vou responder aqui, não responder para a secretária, porque como eu conheço um pouco também de Pronto. contabilidade... Não, mas só vai intervir, não tem problema não. Lhe concedo. Mas só dizer assim, que se foi feito essa colocação no ano de 2012, então nós vamos prever que 2013 será a mesma coisa, o mês de dezembro não será pago. Por quê? Eu sei que vai finalizar os 40% e os 60%, mas de onde vai aparecer o dinheiro, já que não apareceu em 2012? Vereador Jorge, só uma observação. Só uma observação. Quando a Anaís falou aqui sobre a questão, que agora vamos falar na contabilidade. Quando ela falou, você tem o dinheiro do ICMS, que é recurso próprio. Você tem o dinheiro do FPM, que é recurso próprio. Você tem a arrecadação própria, que é recurso próprio, que é o IPTU, por exemplo. E você aloca até chegar nos 60 e nos 40. Você não entendeu? Não, você não se entendeu? Então, aí onde você perguntou de onde sai o dinheiro tem que sair dos cofres públicos e não pode sair dos 60 nem dos 40. Eu queria que a secretária respondesse. Se não, mas é porque agora eu estou falando da contabilidade. Eu estou fazendo a pergunta para a secretária, você só vai responder por ela, presidente. Aí... Não, porque eu estou... Porque eu entendo. Não estou dizendo que o senhor não entende não, mas a pessoa que veio para cá para prestar esclarecimento eu entendo, ela e não o senhor. Eu estou dizendo que eu entendo que acontece. Eu sei que o senhor recurso que vem para a conta própria, ela é transferida para os 60 e para os 40. Então não tem... O dinheiro vai ter que sair, como ela terminou de dizer aqui, que era quando fechar o ano, fecha. Agora como é que você fecha? Tira do FPM, que é o Fundo de Participação do Município, tira do ICMS, que é Mercadoria e Serviço, tira do IPTU, tira de qualquer local, tira da economia, que falou aqui o doutor Cavalcante, e pessoal que está economizando, para não gastar justamente nesses fatores, e aí chegar para não prejudicar a professor, não prejudicar ninguém. Agora, se não pagar, aí sim, está prejudicando. Então, essa análise contábil, ela é feita, e o doutor Cavalcante disse aí, o TCM hoje reconhece, contanto que você chegue num ponto e prove, que gastou 60%, que gastou 40%, que gastou 25% na saúde. Quer dizer, você não pode tirar daquele da saúde, mas aquele dinheiro próprio, ou de economia, ou que você direciona para a saúde, ou direciona para a educação, não existe nenhuma ilegalidade, desde que você faça as economias e prove com números. Se eu recebi, e aqui está a previsão de 30 milhões, se eu receber 32 ou 31 ou os 30, então eu tenho que gastar 6 vezes 3, 18 milhões com isso e 12 milhões com aquilo. Então, esse dinheiro aqui tem que ter. Então, como complementa isso, é do jeito que eu estou dizendo a Vossa Excelência. Tomara que o senhor seja secretário de Educação. Senhor presidente. Não, ou de Finanças, doutor. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu só deixa queria responder, porque não nosso colega vai passar o dia todo que não vai ficar satisfeito com nada. Exatamente. Ô, doutor Jorge Brito, com todo respeito, hoje todo secretário, todo gestor, seja da educação, seja da saúde, ele tem as assessorias na área de contabilidade, porque a gente não domina, eu domino a educação e domino a gestão educacional. Agora, toda essa questão, domino... O financeiro só não domina. Não, domino como a maioria... das pessoas dominam. Agora, toda essa questão de movimentação contábil e financeira, isso é de responsabilidade da Secretaria de Finanças e da Contabilidade. Isso é uma responsabilidade dessas secretarias. E na hora que a gente diz assim, esse ano eu tenho a previsão de recurso do Fundeb é 31 milhões. Se for 31 milhões, no final do ano, a gente tem agora, é natural a movimentação de fundos, de recursos financeiros, de ICMS. Isso é natural acontecer quando os pagamentos vão ocorrer. Desde que a gente, no final da contabilidade, a gente feche toda a questão financeira de todos os seus recursos e fundos. Inclusive, hoje, até na área da Secretaria de Ação Social e outros projetos, o governo já está tentando fazer um fundo só,
para não ficar essa história de para isso eu só posso isso, eu só posso isso. Eu tenho as ações básicas de cada programa, de cada fundo. Agora, essa flexibilização da gente estar podendo fazer essa movimentação dos recursos, isso é uma questão aceitável. É essa movimentação contábil que eu deixo lá por conta da contabilidade e da Secretaria de Finanças, até porque eu tenho que cuidar da educação mesmo e de olhar os recursos. E assina embaixo. Tudo bem. Então, assinando, porque eu tenho que confiar que a gente tem assessores assim, e secretários assim, que podem fazer mais isso. Mais algum vereador? Vereador Edinho. A senhora está escrita aqui, vai. Vereador Edinho. Vou ser bem breve, senhor presidente. Só agradecer, Neís, aqui pela sua presença. Também gostaria de agradecer ao Jorge Brito pela convocação dos secretários. E dizer, Neise, que fiquei satisfeito com a explanação que a senhora deu aqui para nós vereadores e a sociedade de Morada Nova, porque o que passam, a inverdade para a população, foi importante você ter vindo aqui para esclarecer. E muitas coisas dessas aqui eu já sabia por estar sempre presente com a senhora na Secretaria de Educação, mas deixei que a senhora viesse explanar aqui para os vereadores e o público aqui presente. Não estou aqui para defender o Ilmar Sérgio, mas sei da preocupação dele quanto a essa transição, que aqui faço as minhas palavras do Roberto de Lisbão, quando se falava da transição, e que muitas vezes as pessoas não falam na rádio, que praticamente não houve nada na Morada Nova com relação à política de Morada Nova. E sim, vem botar culpa nos gestores que estão aqui hoje. Eu sempre dizia aqui nesta casa que este ano era um ano difícil de se trabalhar administrativamente aqui no município de Morada Nova, por conta dessa política, que não foi 3 meses, sim um ano de política. E quando eu falo aqui da preocupação de Ilmar Sérgio, quando o dia 17 de abril, com o resultado do TCE, e eles nos procurou aqui preocupado com a TSE, perdão, com a situação do pessoal que estava trabalhando, que ele não sabia mais como segurar as pessoas querendo ir embora, porque não sabia se ainda ia ficar. E, enquanto isso, o prefeito Glauber só assumiu no mês de maio, após 30 dias que veio receber a contabilidade, e tudo isso fez com que a nossa educação, que vinha no patamar não igual aos outros, mas cresceu, como o doutor Cavalcante, ficou pasmo com o resultado de 2005 a 2012, a 2010, aliás, 2008. Não acredito, não acredito. Não é isso? Não. Pois é. Mas mesmo assim, Morada Nova, com essa dificuldade, cresceu, ficou no 102, não é isso, Neís? E para que a gente possa chegar ao patamar dos outros municípios, precisamos realmente nos dar as mãos. Mas, infelizmente, aqui só leva mais para o lado político. E é isso que vem prejudicando não só a educação, como saúde, enfim. O decorrer do tempo, eu tenho certeza que as pessoas vão se conscientizar que essa política não vai levar a nada. Como não está levando. Muitas vezes o doutor Cavalcante fala, não devemos olhar para o retrovisor. Infelizmente, doutor Cavalcante, temos que olhar. Infelizmente, temos que olhar o retrovisor para que se sirva de reflexo para o futuro, como falou tão bem aqui a Neise, né? Então, Neise, estou satisfeito e espero que, e eu tenho certeza, com a sua capacidade, a educação vai crescer mais ainda da gestão anterior que a senhora fez aqui em Morada Nova, porque você tem vontade, sabe e está bem assessorada. E o prefeito não mede esforço de investir na educação, sei disso. E eu tenho certeza que a educação vai voltar ao patamar realmente que ela merece a nível de Brasil. Muito obrigado. A senhora... Deixa eu fazer um pedido à secretária. Pois não. Num dos pronunciamentos a senhora falou sobre os valores repassados a Instituto de Previdência, e a senhora falou um valor de janeiro a maio, eu questionei, eu queria pedir à senhora, se possível, que a senhora me entregasse uma cópia, para a gente poder só... Eu tenho aqui. Pronto, eu agradeço. Só essa solicitação oficial para que fique bem claro. Pronto.
Aqui é da contribuição? Porque isso aqui foi a própria contabilidade, o setor financeiro, que me informou. Marquinhos, que senhor presidente. O Marquinhos tem, ele vai passar. Passa aqui. Neis, só perdão, me permita eu falar aqui outras coisas que eu me esqueci de falar, mas vou ser bem breve novamente. Quando se falava aqui, a questão do mês de dezembro, né? E quando a senhora falava que os recursos entrou só no mês seguinte, que foi em janeiro. Aí eu pergunto, por que não pagou pelo menos a Secretaria de Educação? Diferentemente do Glauber, que pagou o mês de maio do gestor anterior. Talvez pode até se dizer, isso aí já é política. Não, porque é o que a gente vê e ouve nas rádios, né? E também em rodinhas, é que como foi que o Glauber pagou o mês de dezembro, no mês que a senhora explicou tão bem, que posteriormente o secretário de Finanças vai dizer, né, que não é da sua ossada. Então era só isso que eu queria fazer essa pergunta. Vereador Marcelo, tem aqui a feita pela contabilidade, a prefeitura, como também a projeção da arrecadação de 3.671.871,70. Né? Só aqui. Inclusive, voltando a esclarecer, nós já mandamos ofício. Edmundo Araújo, na próxima semana. Na semana seguinte, doutor Oceano Ântola. E na outra semana, o secretário de Infraestrutura. Ok? Eu gostaria aqui, secretária, de deixar a nossa tribuna aqui à sua disposição. E logo em seguida, já que o vereador Zé Cotó, parece que foi por causa da diabetes, foi comer alguma maçã, alguma coisa ali, ele não aguentou aqui a fome. Novamente o vereador Jorge Brito em seguida para encaminhar a secretária até... Pronto. E juntamente com o vereador Edinho, que você vai substituir o Zé Cotó, é o jeito. Edinho, isso é para o Edinho, ele falou na questão dos pagamentos. Nós todos, assim, fomos testemunhas e sabemos que durante os 4 anos da administração do prefeito Glauber, era a prioridade número 1 dele era pagar o salário. E durante os 4 anos de administração e de gestão anterior do prefeito Glauber, o único mês que ficou por ser pago foi o mês de dezembro. Então, com certeza, assim, e esse propósito é o mesmo. O propósito dele, do gestor do Glauber, é o mesmo. Eu sei que esse ano a gente pode não investir em nada. Nenhum investimento, se os recursos, né, e se as receitas não melhorarem, nós não vamos poder fazer. Mas, com certeza, o pagamento do salário dos servidores, ele vai acontecer normalmente, como sempre foi o compromisso dele nos 4 anos. E também não aconteceu em 2012, em dezembro, porque o ano de 2012 foi um ano atípico, diferente e de queda de arrecadação. Muita, assim, não se concretizou a previsão e o compromisso que havia, inclusive, do governo federal. Mas, nessa gestão dele, a gente pode até dezembro, é um ano difícil. A gente sabe, não posso olhar para o retrovisor, mas um carro não funciona sem um retrovisor e sem seus faróis para frente, porque tem uma função. Mas até dezembro, nós sabemos que vai ser difícil, vai ser complicado se investir, mas com certeza o salário do servidor, embora que a gente não gaste só o Fundeb, seja de outras fontes ou de outros recursos, de outros fundos, mas o salário dos servidores, esse sim é garantido pelo prefeito. Aí eu também gostaria, assim, posso encerrar, eu sei, assim, a gente está à disposição dos vereadores, tanto individualmente, se precisar de alguma informação e na secretaria, a gente está à disposição, como aqui na tribuna, pode me convocarem, eu venho com o maior prazer para dar os esclarecimentos. Com certeza, se eu tiver tempo, eu vou aprender um pouco mais de contabilidade, né? Mas, para deixar o vereador satisfeito. Mas, assim, a gente está à disposição e a nossa vontade mesmo é de fazer Morada Nova crescer, principalmente pela educação, porque a gente sabe que o caminho é a educação. Ok. Vereador Zé Cotó, a Excelência vai deixar a secretária novamente, juntamente com o vereador Jorge Brito. Eu disse aqui que você estava com fome, já da diabetes, mas já chegou a tempo. Obrigado aí a secretária. Já está com frio, mas é falta. Bom,
Nós ainda temos aqui, vereador Jorge Brito, o pequeno expediente e o grande expediente. 45 minutos para o pequeno expediente e 1h20 para o grande expediente. Qual delas? Tá. Quem aqui? Deixa eu ver. Não dá para encerrar não, por hoje? Todo mundo. Combina aí com a bancada aí. Todo mundo sabe, vai combinar aí, Rocha. Chama aí. Ei, faça aí a conta. Não, vamos só. Combinou? Combinei. Ok, então tá ok. Vai ter o seu expediente? Não, vai ter não. Vamos combinar aqui, não vai ter. Vamos só. Senhores vereadores, voltando aqui à sessão. Nós vamos ter aqui a ordem do dia e nós temos apenas uma, não é a matéria, e ao mesmo tempo porque é a questão das contas de 2008. Certo? Nós estamos fazendo um modelo novo, tipo um processo mesmo. Certo? Nós iremos mandar isso aqui para o ex-prefeito, vai receber em mão, vai ser dando um prazo de 15 dias para ele fazer a defesa. Depois de vir com a defesa, ou não, porque compete a ele mandar ou não. Ok, então o secretário vai fazer aqui a ordem do dia que será encaminhada ao prefeito para a gente fazer tudo legalmente, de acordo com o que manda o devido processo legal. O secretário. Câmara Municipal de Morada Nova, mandado de citação. O presidente da Câmara Municipal de Morada Nova, vereador Marcos